Que bênção, amados. Um culto abençoado. A presença do Senhor Jesus real aqui nesta noite, nos louvores, na adoração. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 30. Eu vou ler esse versículo e depois nós vamos para o Salmo de número 113. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26 e 30, versículo 30 está dizendo que Jesus cantou. É o único texto na Bíblia, repetido em Marcos, que diz que Jesus cantou com os seus discípulos após a Santa Ceia. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse capítulo 26, a partir do versículo de número 17 de São Mateus, os irmãos vão encontrar o ato da Santa Ceia. Como Jesus e os seus discípulos participaram da Santa Ceia na noite da última Santa Ceia e na noite da grande revelação, a revelação do comportamento de Judas, a noite que Jesus abre o coração para os discípulos, deixa os discípulos que estavam meio confusos com a convicção de fé, e aquele que está mal e tinha traído, já tinha feito negócio e vendido ele, se revela como traidor. Quando você vê Jesus terminando a ceia e cantando o hino, eu comecei a procurar qual tipo de hino que Jesus tinha cantado, porque Jesus nunca escreveu um hino. Jesus não deixou nenhum hino escrito e também nenhum comentário que ele compôs um hino. Agora a Bíblia diz que Jesus cantou, mas Jesus não era cantor. E eu fui ver onde está o hino que ele cantou. Eu encontrei nos comentários dos grandes sábios que do Salmo Salmo não é capítulo, é números, do Salmo número 13 até o Salmo número 18 são cânticos, só cânticos. Eram os cânticos dos degraus, eram os cânticos dos cultos, eram os cânticos cerimoniais. E o capítulo, ou o Salmo número 113, foi exatamente o salmo que Jesus cantou no último momento da Santa Ceia, após a ceia. Participaram da ceia, cantaram e saiu para o Monte das Oliveiras, onde a cena da crucificação estava em continuidade. E esse salmo eu quero ler com os irmãos, para nós ver o que Jesus cantou com os seus discípulos. Por isso só li o versículo 30. Salmo 113 diz assim: louvai o Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quando eu estava olhando o cântico que Jesus cantou com os seus discípulos e entendemos que foi o Salmo 113, me veio o coração de perguntar para o texto sagrado quais são as coisas que registra o texto que foram exploradas nos louvores, porque cada cântico, cada hino, cada música sacra, cada louvor tem uma direção. Uma das direções é louvar a Deus, a outra direção é motivar os corações, e uma outra direção é a evangelização, mas também trazendo para um contexto interior é a adoração. E quando eu olhei para o texto sagrado, eu entendi rapidamente que do versículo 1 até o versículo 4
Deus é digno de toda a honra. Veja que os louvores do mestre não só falavam em Deus, como também inquiria os corações para adorar Deus. Deus é digno de toda a honra. Então a honra não é para os homens, a honra não é para as linhas de pensamento e as filosofias dos homens, mas a honra é para Deus. Todos nós somos reputados como trapos de imundícia, somos reputados como feno, como palha, como pó, como cinza, e a honra e a glória é devida a Ele. O texto diz: louvai o Senhor, servos do Senhor. Quando o texto está dizendo servo do Senhor, ele está inquirindo a igreja, servos no plural, toda a igreja, não está se dirigindo a um servo, mas a todos os servos do Senhor, está se referindo à congregação de Israel, está se referindo a toda a nação de Israel e para toda a igreja também. É um chamado para nós, porque o texto diz servos, toda a igreja, mas depois também fala de tempo, sempre. Quando o texto está dizendo para sempre, está falando a vida toda. Não é louvar o Senhor só num culto como hoje, ou no dia que a gente escolhe para fazer um culto. Não, é para sempre. Eu devo louvar a Deus agora, eu devo louvar a Deus amanhã, eu devo louvar a Deus o ano todo, a vida toda, porque eu preciso passar um legado de adoração para a geração que vem atrás de mim, passar para os meus filhos, para os meus netos, passar para as minhas noras, passar para os meus irmãos, passar para a igreja. Automaticamente todo ministério, todo pai de família, todo líder, todas as famílias, somos adoradores para sempre, porque vamos passar uma ideia para outra geração do que é adorar o Senhor sempre, louvar o Senhor sempre. Ah, mas a igreja vai decaindo, a igreja vai fracassando. A igreja não, a igreja permanece de pé, ela muda as estratégias, ela muda o jeito, num contexto social e conforme a evolução das coisas, a igreja acompanha, mas não muda a estrutura. A igreja continua jejuando, a igreja continua orando, a igreja continua louvando, a igreja continua exaltando a Deus, e não é um dia e nem dois, e nem 10, é a vida toda. E quando era moço eu me preocupava com a espiritualidade da igreja, como me preocupo hoje, porque eu preciso fazer a minha parte, mas a presença do Espírito Santo na igreja é sempre. Glória a Deus. Claro que quando eu era menino não tinha telefone celular, não tinha antena parabólica, a internet você via falar, mas não sabia o que era. Curso de computador, quando eu fiz o primeiro cursinho de computador, eu tinha 14 anos ou 15 talvez, nós éramos em 30 alunos para mexer uma vez cada 15 dias no teclado do computador, senão é só máquinas mecânicas para fazer o curso antiga datilografia. E eu me lembro até o nome do programinha, o Prince. Se alguém aqui é antigo da minha época, sabe que a minha identidade já está amarelando, já sabe daquela época. Meus amados irmãos, mas a igreja não mudou, eu continuo sendo o mesmo crente, você continua sendo o mesmo crente, porque nós vamos adorar o Senhor agora, amanhã e para sempre, até que Jesus volte. E quando nós tombarmos esta geração, uma outra geração se levanta como verdadeiros adoradores, já com outro tipo de mecanismo, outro meio de comunicação, outras ferramentas, e assim por diante, outros instrumentos musicais, e vamos louvando, e vamos adorando o Senhor. E o salmista canta esse hino, que era exatamente o Senhor Jesus cantou com os discípulos: servos, toda a igreja, sempre, a vida toda. E depois fala do sol, desde o nascimento do sol até o ocaso. O que é isso? O sol nasce pela manhã e à tarde ele se põe, é o dia todo, é todos, é todo o tempo e é o dia inteiro. Eu preciso servir a Jesus um dia por vez, eu preciso servir a Jesus hoje o dia inteiro, agradecer a Deus por esse dia, amanhã começar de novo.
um dia por vez. Eu não posso servir a Jesus só no domingo, só na terça-feira, só no dia da minha consagração, só no dia que eu estou na oração, só no dia que eu estou jejuando, só quando me convidam para pregar, só quando o pastor me escala para pregar ou para cantar, que eu devo estar consagrando a minha vida. Não, a vida de fé do cristão é um compromisso com Deus diário. Você assumiu com Deus e Deus assumiu com você. Eu assumi com Deus, Ele assumiu comigo. É uma vida diária, é uma constância de fé. Glória a Deus. Por isso precisamos orar todos os dias, precisamos jejuar periodicamente, precisamos ler a palavra de Deus para termos uma vida diante do Senhor, que o momento que o Senhor precisar nos usar, Ele pode nos usar, porque somos vasos nas mãos do Senhor, somos instrumentos afinados nas mãos do Senhor. E quando você olha na continuação do texto, você vê acima de todas as nações. Deus está acima de todas as nações. Isso fala da maior autoridade. Todos os reis da terra estão embaixo, nas nações. Chefe das nações, governo das nações, presidente das nações, governo dos estados, prefeito dos municípios e tal. O prefeito do município de 1.500 habitantes, que o menor município de Santa Catarina se chama Santiago do Sul, lá no extremo oeste. O maior município de Santa Catarina se chama Joinville, glória a Deus, que não é nem a capital. Nós estamos debaixo da bênção de Deus, mas nesses governos existe um governo acima de tudo, que não se corrompe, que não se cansa, que não é contaminado com coronavírus, e esse Deus é eterno e está acima dos governos da terra e acima de todas as nações. Louvado e exaltado seja o nome desse grande Deus, aleluia. Mas quando estava olhando aqui, diz: seja a glória sobre os céus. Por que isso, sobre os céus? Acontece que a glória de Deus que habita no templo é a glória maior do que os céus, fala de dimensão. Os céus dos céus, sobre os céus, a glória de Deus cobre tudo. A glória de Deus, o Deus que você serve e eu sirvo, é maior do que os céus. Daí você vê do versículo 5 em diante desses louvores. Versículo 5, Deus é incomparável. Ele é maior do que todos os líderes. E daí nós poderíamos citar Confúcio, Maomé, Hare Krishna, Mahasahuni, Tony Gurshi, tantos outros que se levantaram e outros que se levantam e somem porque morrem e são sepultados, mas esse Deus é incomparável, porque Ele é tão grande e a dimensão não podemos descrever com a sabedoria humana, mas Ele sabe entrar no coração do homem. Ele sabe entrar no coração de uma criança, no coração de um jovem, inflar, encher do seu espírito. Eu estava falando com o irmão essa semana, e eu disse para ele: eu vou orar por você, e o Espírito Santo vai entrar dentro de você, e esse emagrecimento emocional, espiritual, esse esgotamento vai sair, e você vai ser inflado com a glória de Deus, e vai sentir coragem, vai ser cheio de fé, vai ser cheio de alegria, e vai poder fazer as tuas tarefas tranquilamente, sem nada de ficar acabrunhado, cheio de depressão, porque Jesus vai te levantar na autoridade do seu Espírito Santo. Glória a Deus. O versículo 6 diz que Deus é o Deus que se preocupa, se curva para vir. Esse Deus que se preocupa, Ele se preocupa comigo e com você mais do que as pessoas que nos amam. Você é amado pelo seu esposo, você é amado pela sua esposa. Nós somos amados pelos nossos pais, os nossos admiradores, os nossos amigos. Mas esse Deus que se curva para ver é mais preocupado do que todos. Eu me preocupo com você como pastor da igreja. Os companheiros, pastores, auxiliares que me ajudam se preocupam também com você. Mas esse Deus se preocupa muito mais, porque quando eu não puder apertar a sua mão,
quando eu não posso abraçar você, quando eu não posso dar um tempo especial para você, esse Deus visita a sua casa, visita o seu quarto, o seu coração, a sua vida, e lhe traz alegria, segurança, te enche de fé, de esperança, e você permanece firme diante do Senhor, porque sabe que onde estão os homens tem falha, mas onde está Deus as coisas são perfeitas e bem cuidadas. Glória seja dado o nome do Senhor. O versículo 7 diz que do pó levanta o pequeno. Esse Deus é o Deus que acha o sofredor. Quando estava lendo esse texto, interpretando esse texto, usando as regras da hermenêutica, que são tão básicas que quase todos nós sabemos decor e salteado, eu entendi perfeitamente que Deus acha o sofredor dentro da igreja e fora da igreja, ou dentro da igreja e fora da igreja, dentro da família e fora da família. Ele acha o sofredor e ele sabe qual é o sofrimento que jogou no pó, ele sabe qual é o sofrimento que jogou no monturo, ele sabe e ele acha o sofredor. E nesse culto está procurando. Se tiver um sofredor aqui, está sendo achado por Deus. Deus acha você, detecta o teu problema, visita a sua alma, visita o seu coração e te arranca do monturo, te tira do pó. Glória a Deus, porque Ele tem autoridade para isso. Este Deus achou você. Quando você olha para o versículo 8, você vê Deus que promove até o meio dos príncipes. E nesse versículo 8 nós precisamos tecer um pequeno comentário para clarear melhor para nós. Deus promove eu e você do monturo até o meio dos príncipes. Para colocar eu do monturo no meio dos príncipes, isso em primeiro lugar envolve tempo, não é na hora. Isso envolve um trabalhar de Deus. Saiu do monturo e começa a andar em direção aos príncipes do seu povo, que são toda a igreja, os anjos de Deus. Deus vai conduzindo, mas nessa trajetória do monturo, do pó, até o meio dos príncipes, tem um trabalhar de Deus. A transformação da vida, a libertação do pecado, a libertação das trevas, dos demônios, o tirar os embaraços, o cortar as cordas infernais, o quebrar as algemas satânicas, libertar esse oprimido, tira do pó. A Bíblia diz que quando Jesus gritou, Lázaro, sai para fora, ele saiu envolto nos restos mortais, ele saiu amarrado, ele saiu enrolado, e Jesus disse, desamarrem ele e deixem ir. Houve uma trajetória até a presença de Jesus, para depois ele ser liberto, desamarrado e ser solto. Agora vocês vejam só o versículo 8 dizendo, para fazer assentar no meio dos príncipes do seu povo, isso precisa um trabalhar de Deus. Aqui está a escolha de Deus. Eu escolho no meio do pó e no meio do monturo. Mas há uma resposta do homem, que é a minha parte e a sua. A escolha de Deus e a resposta do homem em contrapartida. A resposta do cristão. Deus me chamou e eu ouvi. Deus me arrancou e eu resolvi obedecer. Deus me tirou do monturo e eu resolvi segui-lo. A resposta do homem é a humildade. A resposta do cristão, num contexto geral, é a humildade, é o quebrantamento, é o melhorar um dia após o outro, é assumir o compromisso, é chegar a Deus, é pedir a misericórdia de Deus, é servi-lo de verdade. Porque nesse percurso da purificação, no percurso do conserto, eu e você ficamos de cara ou cara a cara com as nossas fraquezas, cara a cara com as nossas fragilidades. Nós vamos olhando para a palavra, vamos ouvindo a palavra e vamos ficando de cara com a nossa fraqueza.
Deus traz tudo na nossa frente, para nós ver e nos corrigir. A Bíblia diz que a palavra é como um espelho, que a gente olha e vê o rosto da gente, e vê tudo que tem de imperfeição. Dificilmente a gente vem para o culto sem dar uma olhadinha no espelho, ver como está o cabelo e tal, se tem alguma coisa. A palavra de Deus é assim: nesse percurso eu fico de cara a cara com meu Deus, para que as minhas falhas apareçam. E Ele vai trabalhar e mostrar, para ver aonde eu preciso mudar, para ver onde eu preciso corrigir, para ver onde eu preciso me esforçar mais, porque há um trabalhar de Deus na minha vida. E é nesse percurso também que eu vou ver como eu sou frágil, como eu tenho tendências pecaminosas, como eu tenho algo que me puxa para o pecado, e que se não for a misericórdia de Deus, Satanás nos arrasta, Satanás nos amarra, Satanás nos prende. E como eu vejo que a queda está perto, e eu vejo que eu tenho propensão a ir para aquele lado, eu recorro a Deus, e Deus expulsa os demônios, Deus separa as trevas, Deus ilumina o caminho, e Deus me segura com a sua forte mão. Deus transforma, Deus arruma, Deus coloca no caminho. Glória a Deus. E é nesse percurso que eu vejo também, quando eu consigo me humilhar para Deus, como eu preciso ter um encontro real com o Espírito Santo. Como é necessário ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Que eu não consigo ser um crente como eu desejo, sem ter uma experiência real com o Espírito Santo. Um quebrantamento espiritual, um encontro com Ele, para me levar na oração, no jejum, no quebrantamento, na humildade, até que eu sinta esse Deus dentro de mim, esta graça dentro de mim, esta autoridade espiritual na minha vida. Eu vou entender, eu preciso de um encontro com o Espírito Santo. Nos meus primeiros passos de fé, na minha adolescência, eu queria correr para a igreja, para dobrar os joelhos perto dos irmãos, para ouvir eles orar e orar também. Eu ia correndo para frente de todos os convites que faziam, para me ser batizado no Espírito Santo. Porque o irmão José Borges disse que se for batizado no Espírito Santo, recebe o dom de línguas estranhas, recebe o dom da interpretação, a mensagem profética, um monte de dom de discernimento, e recebe a autoridade para pregar a palavra. E depois, estudando, entendi que os discípulos queriam sair pregando. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lá em Atos 1:8, agora sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pedro, sem Jesus, era covarde e negou. Com Jesus, ele enfrentou tudo e até foi crucificado de cabeça para baixo. O batismo do Espírito Santo, o encontro com o Espírito Santo, muda a vida da pessoa, muda tudo na vida da pessoa. Deseje agora, levante pela madrugada, dobre os joelhos, vamos buscar, que dentro de poucos dias você vai ser batizado do Espírito Santo também. Glória a Deus. Quando olhei para esse texto sagrado, eu fui entendendo que Deus escolheu Davi, e Jesus tinha uma ligação muito grande com Davi, porque num contexto profético, Deus achou Davi. Achei Davi com meu santo óleo ungido, Davi meu servo, Davi rei de Israel, Davi rei de Judá, Davi. Deus tinha Davi como uma pessoa muito especial para ele. E eu fiquei pensando, como Deus escolhe as pessoas exatamente contrariando a razão humana. Você acha que Jessé acreditava que o seu filho Davi seria rei de Israel? Não acreditava. Ele nem chamou para o almoço, ele nem chamou para a festa. O irmão acha que o Samuel acreditava que o Davi seria rei de Israel? Ninguém acreditava. Sabe em quem que eles acreditavam? No Eliabe, no Samar, e todos os filhos.
menos naquele. E Deus vem e investe numa pessoa, contrariando toda a lógica, contrariando toda a razão humana. E se você ler 16:1 de 1 Samuel, vai encontrar Deus dizendo: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Eu tenho um rei para Israel, está na casa de Jessé o belemita. E ele vai lá com o vaso de azeite, olha para todo mundo, para ele todo mundo é rei. E quando ele se levanta para ungir, Deus fala: para com isso. Você não unja nenhum desses que estão na tua frente, porque nenhum desses eu escolhi. Ele olhou, então eu estou na festa, o homem está com a família reunida, Deus mandou aqui, quem é desse? Então, foi no Jessé. Existe alguém mais que não está aqui na festa? Tem mais filhos? Ele disse: tenho um, o menor, ele está no campo apacentando as ovelhas. E o Samuel recebeu de Deus a mensagem: tu só unge aquele que eu te disser, porque você vê como vê o homem, mas eu olho para o coração. E ninguém come nessa casa sem ele chegar, e ninguém bebe sem ele chegar. Manda buscar, e mandaram chamar. E quando apareceu o menino Davi, isso me inspira muito. O Senhor disse: levanta e unge, porque esse é o homem. Levante e derrame na cabeça dele o azeite, porque esse é o rei de Israel. Essa é uma mensagem do Espírito Santo ao seu coração. Você que pensa que está desprezado, você que pensa que não tem talento nem vocação, não servirá para muita coisa, e quem sabe não está cotado no grupo de crescimento, mesmo dentro de uma empresa, não está na fila, Deus vai parar a festa por causa de você. Deus vai mudar todo o quadro por causa de você. Ele travou a pauta da viagem. Mas vai queimar o churrasco, não importa. Mas vai esfriar as comidas, não importa. Eles vão comer o casco do cabrito torrado, eles vão comer farinha queimada, mas só come depois que o meu servo colocar o pé nesse lugar. Levante a mão para o céu, para adorar a Jesus. Xalabachurica. Adore a Ele, adore a Ele. Ele está olhando para o seu servo agora, para a sua serva agora. Há o mistério do Espírito Santo se revelando na sua vida nesse momento. Há algo especial de Deus, que eu não consigo dizer com palavras, porque não entendo bem o que o Espírito Santo está dizendo. Mas Ele está cumprindo no coração algo extraordinário, que se revelará nos próximos dias da sua vida. Esse é o rei de Israel. Deus, em primeiro lugar, Ele escolhe contrariando a razão humana. Em segundo lugar, o texto do versículo 8 vai se aprofundando. Deus escolhe um homem e unge baseado no seu coração. Deus escolhe uma pessoa e unge baseada no coração da pessoa. E quando Ele chama Davi, deixe-me citar pelo menos 2 salmos. Sabe o que o Davi tinha no coração? Se você ler o Salmo 23, você vai ver um Davi adorando e dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Livramento, pão, saúde. Davi morreu bem velhinho. Ele viveu o tempo de Deus, desfrutou das bênçãos de Deus. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E ele, como ovelhinha, dependendo do pastor, ele se lança nas mãos do seu Senhor. Deus escolheu, porque sabia o que estava no coração dele. Ele está sondando para saber o que tem no meu e no seu coração. Não é o que dizem de você, mas é o que Ele está vendo dentro de você.
Quantas vezes eu levantei as minhas mãos do escuro, nas horas de oração, de madrugada, de dia, qualquer hora, e dizia: Senhor, eu creio que você faz essa oração também. Você sabe, Senhor, o meu coração. Tu conheces o meu coração. Vai para o Salmo 139. Só pensa, depois você acha. E veja o que o salmista Davi está dizendo. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe Tu entendes os meus pensamentos, sem que haja uma palavra na minha boca. Ó Senhor, tudo conhece. Tu viu o meu corpo ainda informe, quando tudo estava sendo gerado e entretecido no ventre da minha mãe. Tu sabe tudo. Lá no versículo 24, 25, 25, 26, ou 26, 27, é os últimos dois. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um coração mau. Vê se existe alguma coisa, Senhor, e guia-me pelo caminho correto. Que o Senhor, nesse momento, pelo seu Espírito Santo, venha visitar todos nós aqui. E Ele possa encontrar nós dizendo: Deus, vê se há em mim alguma coisa que te entristece. Vê se há em mim alguma coisa que te contraria. Sonda-me, ó Deus, e me conduza pelo caminho reto. E eu saia daqui tendo uma outra visão daquilo que eu enxergava ao contrário, tendo um outro conceito daquilo que eu pensava que estava certo e está errado, tendo outra visão das coisas, entendendo as coisas de uma outra forma. É o Senhor me conduzindo no caminho correto, meu jeito de agir, meu jeito de falar, meu comportamento, minhas atitudes, meu coração, minha forma de pensar, de interpretar as coisas, até com respeito ao valor da vida, falando no contexto social e financeiro. Qual é o valor que estou dando para esse mundo? Eu preciso priorizar Deus. Me conduza, Senhor. Como a gente é frágil, me ajude a entender como eu sou pó. O Senhor me tirou do pó, glória a Deus, e está me conduzindo para me colocar entre os príncipes do seu povo. Mas vamos achar uma terceira coisa. Deus escolhe pessoas também baseada na resposta divina à vida dele. Quando você olha para 1 Samuel 16 e 13, você vai encontrar o Samuel, diz que quando Samuel derramou o óleo na cabeça dele, a partir daquele momento, Deus tomou conta da vida dele. A partir do momento que você for tocado pelo Espírito Santo, Deus vai tomar conta da sua vida. Deus escolhe e unge pessoas baseado na resposta espiritual que brota dele, depois que Deus tocou na vida dele. Parece que é tão profundo isso. Deus me deu a oportunidade, eu vou aproveitar ou não? Deus abriu as portas da oração, vou orar ou não? Deus abriu as portas do conhecimento para me entender a palavra, vou estudar ou não? Deus abriu as portas da carisma para mim poder contactar com as pessoas, ser amigo, vou evangelizar ou não? Deus deu autoridade da oração para orar para os enfermos, expulsar os demônios, eu abençoar as pessoas, eu vou fazer ou não? O Espírito Santo faz uma cobrança para todos nós, que Deus quer ungir e consagrar pessoas que quando Ele investe, há resposta no investimento dele na vida. Os irmãos viram a profundidade desse texto, mas vamos continuar. Eu comecei a procurar na Bíblia, e eu achei um homem que Deus veio e falou com ele: eu te tirei do pó. E eu fui lá para o livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 2, e Deus disse para Jeú: Jeú, eu te tirei do pó, e te coloquei de chefe sobre o meu povo. E agora você vai atrás de Jeroboão? Deus chegou para ele: eu te tirei do pó, e te coloquei de chefe do meu povo. Eu te tirei da cachaça, te tirei da maconha,
macumba, te tirei da droga, te tirei das encrencas, te tirei do mundo, da perdição, e te coloquei na minha casa, coloquei no coral, na orquestra, na qualquer cargo da igreja. Eu te coloquei em comunhão com o meu povo, eu fiz de você membro do corpo, do meu corpo, que é a igreja. Eu tirei do pó e coloquei no meio. E eu olhei para um outro homem, que Deus permitiu que fosse para o pó. E eu olhei para Jó 2:8, e eu encontrei um Jó caidinho na cinza. Deus também tirou. Esse é o meu servo Jó. Ele passa por lutas, e eu tiro do pó todos os pecadores perdidos. Não vou tirar meu servo? Daí veio o Senhor Jesus dizendo: se vós, sendo mal, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bem os que lhe pedirem. E ele vai e arranca do pó esse Jó, e traz, e restitui tudo para ele de novo, porque ele é Deus. E tu vai para o versículo 9, faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai o Senhor. Aqui está a resposta, ou a promessa dupla: a casa e os filhos. Você já tem a casa, falta filhos? Deus vai dar. Você tem filhos e falta casa? Deus vai dar. A promessa é dupla. Sabe para quem que o louvor esse louvor se refere? A Ana. Ana e Penina estão no templo de Jerusalém no dia da adoração. E quando Penina olha para ela com desprezo, porque ela tinha filhos, ela vai para a oração e diz: Senhor, se tu me deres um filho varão, ao Senhor eu darei. E Deus deu o Samuel. E o Samuel entrou para o templo pequenininho, foi apresentado, e ela trocava a túnica todos os anos de várias cores, e ele era menininho pequeno, já botava fogo na lâmpada do altar sagrado, colocava incenso na lâmpada para manter acesa, e cochilava e dormia ao redor do altar aceso, até que Deus veio falar com Samuel ali, que era a promessa da Ana. Mas ele também se referia à mulher de Abraão, Sara, porque Sara disse: eu não tenho filhos e estou com essa idade, e o herdeiro é o Damasceno Eliezer. E Abraão foi orar e recebe 2 anjos na sua casa, e disse: virá uma visita para você, e não duvide, porque esse negócio é de Deus. E a promessa veio, e o versículo 9 diz: darei a mulher estéril que habita em família, seja mãe de filhos, e tenha a sua casa. Na outra Bíblia diz: tenha a sua casa. Agora escute a promessa mais para você agora. Ele pode levantar todos nós e elevar nós num posto de honra. E deixa-me citar 4 antes dessa oração. Primeiro, onde estava Gideão? No lagar malhando trigo. Onde estava Saul? Atrás das jumentas dos asnos do seu pai, Quis. Onde estava Davi? Cuidando das ovelhinhas lá nos matos e nas fazendas do Jessé. Onde estavam os apóstolos? Pescando no mar da Galileia. E você começa a ver os textos bíblicos e acha José. Onde estava José? Na prisão lá no Egito. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus do pó levanta o pequeno. O Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios 4:7, não me falha a memória, ele disse assim: temos este tesouro, que é o Evangelho, posto em vaso de barro no coração do crente, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz o texto: Deus pega as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Seja o que for, é um instrumento de Deus. Fique